In first place, I'd like to thank very much the group responsible for this event for having included me in it. I feel honored, and I would like to be absent. Unfortunately, the only presence that I can assure at this time is this vicarious one. In the second place, I'd like to speak in Portuguese. I'm sending a written paper in English, but I think the subject for me will be easier if I speak in my own language and Roots language. And I'm going to talk mostly about her career as an anthropologist and her academic career in the University of São Paulo. I think it's necessary to talk a little more about her career because, and then I start in Portuguese. Porque a verdadeira consagração pública que ocorreu por ocasião do falecimento da minha amiga, Ruth Cardoso, constituiu uma justa homenagem às virtudes de caráter que a caracterizaram e que ela levou para a vida pública. E são virtudes raras na vida pública de hoje, marcada no Brasil por uma sucessão quase infinita de escândalos. O que caracterizou a Ruth durante toda a sua permanência tão próximo do poder foram a seriedade, a honestidade, a franqueza e a modéstia, assim como a competência com que ela ocupou o lugar a que foi guindada contra a vontade. Ruth era muito avessa aos holofotes. Avessa também a qualquer forma de promoção pessoal, apadrinhamento de amigos. E, inversamente, era uma pessoa que nunca foi omissa na defesa da democracia e na defesa das causas populares no Brasil. Então, esta misto, não é, de honestidade, franqueza e veemência na defesa dos seus ideais, constituem alguma coisa que marcam muito a sua presença e são as responsáveis pela grande admiração que ela conseguiu angariar e que foi demonstrada nessa ocasião. Foi uma ocasião que reuniu políticos de todos os matizes e de todas as hierarquias políticas, adversários tanto quanto aliados, praticamente a intelectualidade paulista e também muito de uma representação popular com a qual a Ruth se identificava muito. Foi para nós também, que fomos seus amigos e que estávamos também um pouco desiludidos com a vida pública, um sinal de esperança. Porque, na verdade, não é, na morte da Ruth, ficou patente claro que estas virtudes que ela encarnava são ainda importantes para a população. Não é que o escândalo e o aproveitamento de recursos públicos não são unanimemente aceitos. Então, ela representa, nesse momento, uma esperança de renovação da nossa vida política. Mas toda esta justa homenagem, não é, à figura da Ruth deixou um pouco em segundo plano a sua carreira acadêmica e a sua estatura intelectual, que não são menos relevantes, são tão relevantes, não é, quanto a sua presença na cena pública, porque e essas duas coisas representam dois lados da sua vida que se espelham e complementam. Eu fui muito parte dessa segunda vida da Ruth. Nós trabalhamos juntas por quase 40 anos e nos conhecemos há mais tempo que isso. Nós somos contemporâneas no curso de Ciências Sociais da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Mas eu conheci muito pouco a Ruth nesse tempo, porque eu era 2 anos mais moça em termos de entrada no curso de Ciências Sociais. E naquele tempo nós tínhamos cursos seriados, de modo que as pessoas ficavam muito presas ao grupo com o qual entravam e da qual continuavam
a conviver durante o resto da sua formação. Eu encontrei a Ruth um pouco mais tarde. Logo depois de formada, depois de fazer uma pequena pesquisa aqui em São Paulo, eu consegui uma bolsa para ir para os Estados Unidos para fazer a pós-graduação. E fiquei lá um ano. Antes de sair, o catedrático, e naquele tempo catedráticos eram pessoas que tinham a liberdade de escolher, sem interferência qualquer, os assistentes que quisessem, me convidou para ser assistente voluntário. Isso era uma forma comum de você recrutar pessoal, porque as vagas eram poucas, na antropologia havia um catedrático e 2 assistentes, e o assistente voluntário ficava trabalhando até que houvesse uma vaga e a gente fosse contratado. Eu fiquei, aliás, 4 anos de assistente voluntário. Já era assistente voluntário quando fui, e foi quando cheguei no Brasil de volta que eu encontrei realmente a Ruth. Ela também tinha sido convidada para ser assistente voluntário. Desde essa época a gente partilhou praticamente todo o período, a mesma sala, nos demos sempre muito bem e começamos um intercâmbio intelectual muito frutífero. Nós dávamos nos seminários de antropologia naquele tempo. A gente estudava furiosamente. Líamos tudo o que passava pelas mãos, não é? O catedrático dava aula magistral e depois, não é, com os alunos, a gente fazia seminário. E fazíamos seminários sobre quase todo o programa de antropologia, que incluía a 2ª, a 3ª e a 4ª série. Quer dizer, foi um aprendizado de antropologia muito amplo e muito global, porque, tanto para a Ruth como para mim, o ensino nunca foi simplesmente um encargo secundário à pesquisa. O ensino é uma atividade enormemente criativa e que faz parte e alarga muito a formação intelectual do docente. Foi uma época, alguns anos, não é, razoavelmente tranquilos, até 1960. Não é? A Ruth fez o mestrado, eu fiz o mestrado depois, não é? Nós nos enfronhamos na antropologia e tivemos uma formação bastante ampla, não uma escola, não uma tendência, não é? Mas a gente estudava os ingleses, os franceses, os americanos, e diferentes escolas. Então, a gente tinha uma formação bastante sólida naquele período. E no início de 1960 começa um período de grande agitação política na sociedade, na USP, carregada nas costas do movimento estudantil. Na USP, basicamente, a questão na qual se centrou esse movimento de início era a questão dos excedentes. Os excedentes eram aqueles alunos que faziam vestibular, mas não podiam entrar porque faltavam vagas, as vagas eram limitadas. Então houve muitos protestos e discussões, etc. E eu me lembro nesse tempo de que Ruth e eu discutíamos muito uma questão que depois foi abandonada, até hoje não foi retomada como deveria, que é a questão do que é o ensino de massa e qual é o papel da universidade no ensino de massa. Isto é um ensino que não é mais para uma pequena minoria da população, mas um ensino, não é que abrange mais de 50% da população. É uma coisa muito diferente. Naquele tempo, na verdade, o que se pensava era aumentar mais 10 vagas. Não é? Para isso precisava esse imenso movimento. Mas isto, digamos, levou quase que em seguida a uma ampla discussão da reforma universitária. Se acreditava firmemente que a universidade precisava ser reformada. Aí foi um movimento estudantil, apoiado pelos jovens docentes, que carregou um pouco esse movimento até 1964. Já nessa época, ele tinha se transformado num movimento que se queria revolucionário para transformar toda a sociedade brasileira, então apenas a universidade. Já é a época em que começam, digamos, os grandes comícios com os estudantes trabalhando, na época em que começa toda uma agitação no campo com os movimentos de alfabetização. E veio o golpe de 64, não é? A instalação do regime autoritário, que praticamente não é... que tentou, não conseguiu, mas tentou amordaçar todo o movimento.
Para mim, para a Ruth, digamos, esse golpe de 64 foi uma ruptura acadêmica. Não foi uma ruptura, porque o Fernando Henrique estava sendo perseguido pela polícia e eles se refugiaram no Chile, por um período longo de ausência. O que caracteriza este período, tanto antes como depois, é a grande capacidade de agregação que a Ruth sempre teve. Não é? Desde 54, que, aliás, logo após o casamento dela com Fernando Henrique, não é que a casa da Ruth foi sempre um centro intelectual, um centro que reunia as pessoas do mundo das artes, do mundo da literatura, da ciência política, da sociologia, da ecologia. Era um lugar onde se discutia a política nacional, se discutiam os rumos da nação. E foi também onde se iniciou um fato muito marcante, não é, no desenvolvimento posterior, que foi a criação, na casa da Ruth, de um seminário sobre o Capital de Marx, da literatura. Esse seminário reuniu os jovens assistentes mais brilhantes da universidade. Eles ficaram lá não sei quanto tempo, 1 ou 2 anos, fazendo o esmiuçamento desta literatura, e que é também o início de uma valorização acadêmica do marxismo. O marxismo existia, então, fora da universidade, como uma postura política, existia nos partidos, mas na universidade ele não entrava. E é nesse momento em que o movimento marxista começa a se instalar na universidade. Então, toda esta efervescência intelectual, não é, que ocorria em torno da Ruth e do Fernando, não é, foi transportada para o Chile. Ficou bastante mais pobre a nossa vida social depois dessa saída, a nossa vida intelectual, pelo menos. Mas se a carreira da Ruth foi interrompida, não foi interrompida a sua carreira intelectual, porque exatamente a presença deles no Chile, no momento de ascensão do Eduardo Frei e, portanto, de uma visão mais socialista, foi uma experiência extremamente provocante e que levava a uma reflexão dessas diferenças de rumo, em que no Brasil havia um regime militar, no Chile um regime de uma democracia popular, e isso foi um incentivo enorme para a carreira de ambos. E quero dizer que é uma coisa muito característica também da carreira de Ruth. Obviamente que ela está muito entrelaçada com a carreira do Fernando Henrique, não é? Mas a Ruth conseguiu manter um espaço intelectual e um espaço de influência próprio e independente do marido, o que é uma coisa extremamente admirável. Não é? Ela tinha uma abordagem diferente, ela tinha uma formação mais antropológica, não é? E ela se ocupava de temas diversos daqueles com o qual o Fernando Henrique se ocupava. De modo que uma associação dessa entre dois intelectuais, em que ambos mantêm uma firme independência um dos outros, é uma coisa admirável. Isso eu acho que também é um traço de caráter da Ruth Cardoso. O fato é que eu, todo esse tempo, sempre admirei muito a Ruth. E tinha, na verdade, também um pouquinho de inveja. Mas era uma inveja mais do que abalada, não é pelo muito que eu aprendi com ela e que nós aprendemos juntas. A possibilidade desse convívio intelectual não foi uma coisa extremamente instigante. Quando Ruth voltou do Chile, ela não voltou do Chile porque eles foram depois para a França, onde novamente houve um intenso intercâmbio com a intelectualidade francesa, com os filósofos marxistas, não é, e com os sociólogos em torno do Touraine. E, enquanto tudo isso ocorria, a Ruth frequentava os seminários do Lévi-Strauss. Então, ela começa a seguir uma linha estruturalista na antropologia, que foi o que ela trouxe para a universidade quando ela chegou. Eu comecei a estudar o estruturalismo da segunda fase do Lévi-Strauss com a Ruth. Eu só conhecia
até essa época, os trabalhos dele sobre parentesco. E Ruth tinha isso, toda a vida ela fez isso. Cada vez que ela viajava, ela vinha com montes de novidade, e informava todo mundo.